Olá, tudo bem com você? Sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e procrastinação. Eu compartilho com você 10 estratégias para diminuir a procrastinação. Para mim, a última, ela é mais forte e poderosa de todas, então assista até o final. A procrastinação é o quê? Ela é o comportamento de adiar tarefas, de transferir atividades para o dia seguinte, de deixar de fazer algo ou até interromper o que deveria ser concluído dentro de um prazo determinado. A procrastinação ela se refere ao atraso desnecessário e irracional de uma tarefa ou uma tomada de decisão, acompanhada de desconforto psicológico, emoções negativas, culpa e insatisfação. Você sabia que a procrastinação e a ansiedade andam lado a lado? Pode não parecer, mas a relação entre as duas, intrusas no nosso dia a dia, ela é mais íntima do que nós imaginamos. Por quê? Porque às vezes, por conta da falta de disposição, aciona a ansiedade. Eu começo a sentir sintomas de ansiedade. Então, a falta de disposição, o desânimo, isso acontece devido ao esgotamento mental. Aí eu te pergunto, escreva nos comentários para mim, como que você está? Você se sente sobrecarregada? Você se sente cansada, desanimada? Escreva, porque é importante a gente entender que às vezes o nosso comportamento está muito atrelado a adiar as tarefas, por quê? Pelo nosso cansaço mental. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro dos novos vídeos. Quais seriam esses sintomas da procrastinação? Ansiedade elevada, sensação de culpa por não terminar a tarefa ou ficar adiando demais, às vezes perdendo prazo, perda de produtividade, vergonha com relação às outras pessoas, até por conta do adiamento da tarefa ou por não cumprir os prazos estabelecidos, né? E a pessoa fica o quê? Por conta de não fazer o que precisa ser feito, não estabelecer e respeitar esse prazo, ela começa a ficar constrangida com relação à sua responsabilidade. Isso gera angústia, gera desespero e a pessoa começa a se sentir mal perante os outros também. Eu vou deixar como sugestão para te ajudar por conta da ansiedade um vídeo aqui no card, 6 formas de aliviar a ansiedade. Mas o que eu preciso então fazer para diminuir a procrastinação? Eu vou trazer agora as 10 estratégias para você. Escolha elas e comece a colocar no seu dia a dia. Comece a colocar em prática. Então, o primeiro é conheça a si mesmo. Entenda o que está por trás da procrastinação. Quando eu tenho uma tarefa e eu estou querendo evitar adiar essa tarefa, para um pouquinho, uns 2 minutinhos e pensa por que eu quero adiar. A resposta sempre vem. Então, é importante a gente entender o porquê que eu estou adiando, o porquê que eu não quero fazer essa tarefa naquele momento. Será que eu coloquei ela como prioridade? Comece a entender o que está por trás da procrastinação, isso vai te ajudar demais. Planejamento, aprenda a ser preventivo ao invés de ser corretivo. A gente perde muito tempo sendo corretivo, que é o que? Eu vou corrigir as coisas que deram errado, mas se eu pensar em ser mais preventivo, eu vou entender que eu preciso me organizar mais para conseguir atingir aquela meta, ou seja, se eu tenho um trabalho para entregar, e daqui a um mês, eu tenho que pensar de forma preventiva. Como que eu organizo isso dentro da minha agenda para eu conseguir realizar com folga, com tranquilidade aquele projeto? Por mais difícil, complexo ou custoso que seja realizar aquele trabalho. Então é importante a gente entender o que está por trás. Isso vai ajudar demais e trabalhar o planejamento. Priorize. O que vence a procrastinação é você priorizar essa atividade. Se ela é complexa, ela é difícil tolerar o desconforto de fazer a tarefa, é importante para você vencer a procrastinação, você priorizar, colocar no topo da sua lista de atividades. Só que às vezes vai ser muito difícil priorizar por conta do desconforto que essa atividade causa. O que eu sugiro para você conseguir tolerar mais esse desconforto dessa atividade que você já identificou, que você está procrastinando, que você está com dificuldade de finalizar ela ou de executar ela, fragmenta em partes. Divide essa mesma atividade em pequenas partes que você vai conseguir realizar. Não é só um pouquinho. Então, só um pouquinho eu vou fazer isso hoje. Amanhã também vou fazer mais um pouquinho quando eu terminei a tarefa. Então, isso ajuda. Quando você fragmenta a tarefa, ajuda você a realizar ela,
tá certo? Então, tenha um foco. Quando você tem um foco, um alvo, é muito mais fácil de você vencer essa procrastinação. Por isso que é a prioridade. Quando você tem um foco, você identifica e coloca ela no topo da sua lista, tá certo? Gerencie o seu tempo. Quando você colocou como prioridade, quando você já entendeu que esse é o foco, você precisa fazer, concluir essa tarefa, o que você vai ter que fazer? Estabeleça dia e horário para isso. E começar a se comprometer com isso. Quando você faz isso, a atividade vai ser finalizada. Por quê? Porque você se comprometeu com a regra que você colocou, mas sendo realista. Então, seja realista quanto aos prazos e as datas que você estabeleceu. Quando você fragmenta, vai ficando tudo muito mais simples e mais fácil de realizar. Então, esse comprometimento é importante para que você consiga manter aquilo que você se comprometeu, principalmente com você mesmo. Tá certo? Então, lembre-se, é treino e repetição. Então, eu preciso entender que eu tenho que tolerar esse desconforto para realizar essa atividade. Mas quando eu fragmento, eu tenho que tolerar menos do que fazer a atividade total. Quando eu faço menos, quando eu pego e fragmento ela, eu vou partir aquela atividade que eu preciso desempenhar em várias partes, eu desempenhei aquele, ótimo, saiu essa preocupação, amanhã eu vou lá e faço outra parte, assim eu vou concluir no prazo determinado. Então lembra, é treino e repetição, quanto mais você faz, mais fácil vai ficando. E é melhor ir devagar de forma consistente do que ter muitas iniciativas, começar, mas não terminar. E nenhuma terminativa. Então esse é a indicação que eu trago para você, tá certo? É melhor ir devagar e ser consistente, fragmenta a atividade, do que você ter muitas iniciativas e não conseguir concluir nenhuma, tá certo? Espero ter colaborado com você, com o seu crescimento, e eu te vejo no próximo vídeo.